gente, tudo bom com vocês? Então, pronto para a gente saber como se faz um bom argumento na redação científica? Então, fica comigo, que depois da vinheta a gente começa. Professora Gui na área, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no teu espaço, no teu canal Bíblio Responde. E hoje nós iremos estar dando continuidade ao nosso assunto redação científica. Isso significa que se é a tua primeira vez aqui, eu te convido a dar uma paradinha, vai aqui em cima, onde tem a sugestão e assiste a parte introdutória. E depois retorna para cá, ok? E você que já está à espera da continuação da nossa aula, então vamos para a nossa parte 2, afinal de contas, a gente tem pressa. Em termos de revisão, nós vimos que na aula passada e agora, que a redação científica, ela tem que ser considerada um texto. E esse texto, ele tem que ter como objetivo sistematizar as minhas ideias de modo a fazer com que você, que vai ler essa minha redação, consiga mudar a forma de ver e de pensar, mudar a sua opinião. E por isso que esse texto, para que eu consiga mudar a tua opinião, ela tem que estar bem firme com as suas evidências e os seus argumentos. E acrescido a isso, ela tem que ser redigida segundo a norma culta. Isso quer dizer que a redação científica, ela não se compara com a nossa redação do cotidiano. Então ela não pode ter gírias, ela não pode ter exageros, ela não pode ter rodeios e ela tem que respeitar criteriosamente as regras gramaticais e as regras ortográficas também. É por isso que nós temos que ter atenção na hora de escrever o nosso texto científico. Primeiro, ele não pode se apresentar de forma confusa, cheia de preconceitos e de ideias infundadas. Lembra que nós também trabalhamos que ela tem que fazer com que o leitor consiga entender o que eu estou falando, consiga decodificar a mensagem que eu estou passando por meio daquele texto. E eu tenho que, para conseguir fazer isso, eu tenho que focar realmente no que eu estou fazendo e para quem eu estou fazendo. Sem esquecer que esse processo redacional, ele tem que acompanhar a mesma lógica da ciência. Assim sendo, ele vai apresentar as características que nós já vimos lá na playlist de Ciência e Conhecimento e que nós iremos resgatar até aqui. Também foi trabalhado na aula passada que esse conteúdo vai ser dividido em 4 partes, não é? Onde nós iremos trabalhar o bom argumento, os passos da redação, as características da redação e os erros mais comuns, a fim de que você não caia nesses mesmos erros e não torne a sua redação um problema, em vez de ser uma solução. Assim sendo, o nosso bate-bola de hoje vai ser justamente sobre um bom argumento, porque a partir do momento que você apresenta um bom argumento, você consegue se manter firme, você consegue fazer com que a transmissão das tuas ideias sejam irrefutáveis, incontestáveis. Para que a gente consiga entender o que é um bom argumento e como se estabelecer esse bom argumento, nós iremos tomar como base as afirmações de 2 professores. Então, nós estamos tomando como base Rodrigues Neto e o Dourado. São os 2 professores que trabalham essa questão de como estruturar uma redação a partir de um bom argumento. Segundo os professores, um bom argumento, uma redação que eu consiga te convencer, ela tem que ter 4 passos importantes: a afirmação, a evidência, o fundamento e a ressalva. Então, o que é a afirmação? Corresponde nada mais nada menos do que a
parte que você vai começar a trabalhar no sentido de fazer com que o leitor consiga acreditar no que você está falando. Então é por isso que nós colocamos que é a parte em que você quer que o leitor acredite no que você fala. Então, a afirmação, ela vai, nada mais, nada menos, justificar, ela vai apresentar as razões, os motivos para que você esteja afirmando isso, os motivos que te levou a fazer esse experimento, né? A fazer esse estudo, a abordar esse fenômeno, no sentido de demonstrar algo novo para o teu leitor. Se você não mostra algo novo, algo que desperte uma motivação, algo que desperte o interesse do leitor em continuar lendo o teu material, com toda certeza ele vai colocar de lado e não vai mais querer saber dele. Então, por isso que ela é o ponto inicial do nosso processo redacional. Vamos a um exemplo. Eu tenho a seguinte afirmação: a Lei Maria da Penha não vem sendo respeitada. A partir desse momento, quando eu te afirmo que a Lei Maria da Penha não está sendo respeitada, tu estás pensando assim: Guilhermina, eu acho que você está navegando na maionese, né? Porque a gente vê nos noticiários que muitas pessoas, muitos homens estão sendo presos, muitas mulheres estão tendo a sua devida proteção. Mas por que será que tu estás dizendo que ela não vem sendo respeitada? Eu estou colocando para você uma pulga atrás da tua orelha, para que você tenha o interesse em descobrir o porquê eu estou afirmando isso. Então, eu primeiro afirmo, não é? E eu vou tentar te convencer por que eu estou afirmando tal coisa. Então, alguma questão, alguma razão levou a Guilhermina a tal afirmação, a tal afirmativa. Eu estou te dizendo que a Lei Maria da Penha não está sendo respeitada. E aí você vai querer entender o porquê, tá? Então, isso é a afirmativa. Aí depois vem a evidência. O que é a evidência? Olha, a evidência que nós colocamos corresponde à apresentação dos motivos, ou seja, são os dados, são o porquê eu estou afirmando isso. Então, por isso que nós colocamos, eu vou apresentar os motivos que vão justificar a minha afirmação. Isso quer dizer o quê, Guilhermina? Que a evidência, ela vai justamente, então, apresentar uns dados no sentido de levar o leitor a acreditar no que eu estou afirmando, tá? Então, nós temos a nossa afirmação. A Lei Maria da Penha não vem sendo respeitada. Aí eu vou dizer, por que ela não está sendo respeitada? Porque o índice de mulheres vítimas de violência continua alto. Você vai olhar e vai dizer assim, de fato, nós temos algumas pessoas que realmente estão se beneficiando com essa lei. Algumas mulheres. Mas, infelizmente, outras, um grande número, está ainda refém, está ainda sofrendo abusos, sofrendo violências de vários tipos, não é? É a violência psicológica, é a violência doméstica, é a violência física, não é? Vários tipos de violência. Infelizmente, nós temos sim um índice que continua alto, o que deveria ser o inverso, uma vez que nós temos agora uma legislação que ampara a mulher.
Então, isso é evidência. São os dados que eu te apresento para justificar o porquê eu estou dizendo que a Lei Maria da Penha não está sendo respeitada. Até aqui, tudo ok, meus amores? Tá? Então, vamos continuando. O terceiro passo é justamente o fundamento. Agora sim, eu afirmei que a lei não funciona e coloco uma evidência: o índice está alto. Mas aí vem aquela pergunta: como é que você sabe, Guilhermina, que o índice está alto? Será que realmente o índice está alto? É por isso que nós temos esse terceiro elemento do argumento, que é o fundamento, é a fundamentação teórica. Com base em que você está afirmando isso? Então, por isso que nós colocamos aqui. O fundamento, ele corresponde ao processo que vai trazer o quê? A sustentação da tua afirmação e da tua evidência. Isso quer dizer que esse fundamento, ele vai relacionar a justificativa do que eu estou afirmando. Então, por isso que ele relaciona os dados ou os motivos que eu apresentei justamente com a afirmativa que eu trouxe, não é? Então, o fundamento, ele vai apresentar as suposições que vão responder à minha afirmativa, à minha afirmação. Então, eu tenho que trazer dados que respondam o porquê eu disse que a Lei Maria da Penha não está sendo respeitada. Então, é aqui que eu vou trazer justamente a minha fundamentação. Eu não vou estar falando só porque eu acho que não estão respeitando. Não é achismo. Redação científica é prova. Eu tenho que mostrar, eu tenho que comprovar o que eu estou falando, o que eu estou afirmando ou o que eu estou negando. Ok? Então, é isso que é a parte do fundamento. É por isso que ele vai responder à afirmação e essa resposta vai tomar como base as evidências. E qual vai ser a nossa evidência? Vocês lembram? Então, nós temos a minha afirmação: a Lei Maria da Penha não vem sendo respeitada. Por quê? Porque o índice de mulheres vítimas de violência continua alto. Agora vem o meu fundamento. Em virtude do Brasil ter contabilizado um aumento de 2% no número de mulheres assassinadas no primeiro semestre desse ano, bem como os casos de feminicídio em comparação com o mesmo período do ano passado, julga-se que a Lei Maria da Penha não vem sendo respeitada. Agora, para eu poder fazer com que você acredite no que eu estou falando, não vai ser da minha cabeça que eu fiz isso. Então, de fato, eu não tirei da minha cabeça. Então, eu fui de acordo com o levantamento que eu fiz leituras, eu estabeleci um estudo e aí agora eu vou começar a apresentar os resultados do meu estudo e vou apresentar dados concretos. Então, não é a Guilhermina que está dizendo que o número de feminicídio está aumentando. O número de assassinato de mulheres aumentou em relação ao ano passado. Eu estou tomando como base estudos que apresentam de forma estatística que houve um aumento desse índice. Então, eu começo a apresentar as provas do que eu estou fazendo no sentido de fortalecer o meu posicionamento, ok? Tá? Então, a partir do momento que eu tenho já esse meu fundamento, nós vamos para a ressalva, que é justamente o ponto final onde vai amarrar em definitivo esse meu posicionamento no sentido de fazer com que você passe a aceitar a minha afirmação como sendo de fato algo que com credibilidade e aceitar como verdade e mudar sua forma de pensar. Então a ressalva
ela vai tornar a afirmação e a evidência mais precisa. Aí a gente fala, mas como? Por que ela vai tornar a afirmação e a evidência mais precisas? Porque ela vai fortalecer o posicionamento apresentado na fundamentação. Ou seja, ela fortalece o item fundamento, o terceiro elemento do bom argumento. Então, fortalece o argumento, dando mais credibilidade à afirmação que eu fiz, não é? Por quê? Porque ela vai apresentar dados concretos. E quando o fundamento apresenta dados concretos, a ressalva, ela vem e diz, olha, esse dado realmente foi feito por um órgão que tem um certo respaldo na sociedade. Mas eu só vou afirmar que a Lei Maria da Penha não está sendo respeitada, eu só vou deixar de afirmar isso se caso a fundamentação teórica foi errada. Então é por isso que a ressalva, ela torna a tua afirmação irrefutável, incontestável. Por quê? Porque tem os dados concretos. Então, vamos para o nosso exemplo. Afirmo, a Lei Maria da Penha não vem sendo respeitadas, porque o índice de mulheres vítimas de violência continua alto. É a evidência. Em virtude do Brasil ter contabilizado um aumento de 2% no número de mulheres assassinadas no primeiro semestre desse ano, bem como os casos de feminicídio em comparação com o mesmo período do ano passado, julga-se que a Lei Maria da Penha não vem sendo respeitada. É o fundamento. A menos que os dados estatísticos estejam equivocados. É a evidência. Quando eu faço a ressalva, desculpa. Quando a gente coloca esta ressalva, quando a gente fala a menos que esses dados estejam equivocados, você vai falar assim: não, de acordo com os dados, as fontes que foram citadas na redação científica da Guilhermina, o que ela afirma é verdadeiro. O que ela afirma, de fato, está acontecendo. Por isso que a ressalva, ela vem para tornar a minha afirmação e a minha evidência mais precisa, mais pé no chão, mais confiável, ok? Tá? Assim sendo, nós podemos resumir então que um bom argumento ele é estabelecido a partir de 4 variantes: a afirmação, a evidência, o fundamento e a ressalva. Onde a afirmação ela expressa aquilo que você quer que os leitores acreditem. As evidências, que também podem ser chamadas de justificativas, são as razões pelas quais os leitores passarão a acreditar na tua afirmação. O fundamento, ela vai relacionar a evidência com a afirmação a partir de provas, de dados concretos, de autores que já vêm estudando aquele fenômeno. E as ressalvas, que é justamente o item que vai tornar as afirmações e as evidências cada vez mais precisas e, portanto, infundadas, irrefutáveis. Ok, meus amores? Tá? E uma vez irrefutável, ela vai ser contestada. Mas para eu contestar, também tenho que apresentar o mesmo processo redacional. Apresentar um bom argumento no sentido de convencer de que a Guilhermina está falando a verdade ou que a Guilhermina não está falando a verdade. Ok? E com isso, nós chegamos ao final dessa nossa etapa 2. Se caso você gostou, eu te convido a dar um like. Também convido a se inscrever no nosso canal,
ativar o sininho e nos seguir nas redes sociais. Vamos tornar a comunidade Bíblia Responde cada vez maior. E não esquece, compartilhe com seu colega e também dê sugestões aqui nos comentários para que a gente consiga melhorar cada vez mais. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.